E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o Vasco pode entrar em campo nesta quinta-feira contra o Madureira. Lembrando que o Vasco vai colocar o seu time principal para esse jogo em Manaus. O técnico Fábio Carille estará à beira do campo. O Vasco deve iniciar com os seus titulares. É claro que ainda não tem titular, não tem reserva, é um início de temporada, os jogadores têm que se provar dentro de campo com as atuações, mas a única coisa que ficou certa nesse início de temporada do Vasco é que Zé Gabriel, Patrick de Lucas, Serginho, cara, entre outros jogadores, Souza, posso citar aqui vários, não tem nível para vestir a camisa do Vasco se o Vasco quiser almejar alguma coisa nessa temporada. São jogadores que o Vasco precisa negociar urgentemente para abrir espaço na folha salarial e poder trazer jogadores que realmente vão agregar no clube. E, cara, o Vasco vai ter um time aí interessante para esse jogo contra o Madureira, jogo que será disputado em Manaus. Então, eu acho que o Vasco, enfim, vai conseguir a sua primeira vitória no ano de 2025. Tomara, eu tô orando aqui pra isso. Deixa o like, se inscreve no canal, não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Se inscreve aí mesmo, irmão. Eu sei que o torcedor do Vasco é muito grande, a gente pode bater os 300 mil inscritos nesse ano de 2025. Você que já é inscrito no nosso canal pode ajudar compartilhando, e você que assiste os vídeos, mas não é inscrito, você pode simplesmente se inscrever e ativar as notificações para você não perder nada sobre o Gigante da Colina. Bora pro vídeo. Então, rapaziada, estou aqui com o time que o Fábio Carille vem treinando nessa pré-temporada, que deve ser o time que eu acredito que vai iniciar esse jogo contra o Madureira. Não tem nada confirmado ainda, mas basicamente é essa estrutura que o Vasco deve atuar. Pode ser que mude uma ou duas peças no máximo. Isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Léo Jardim no gol, nosso goleiro titular, nosso goleiro principal, nosso paredão Léo Jardim. Na lateral direito, o Paulo Henrique deve ser o titular. Ontem o Paulo Henrique jogou o primeiro tempo, o Puma jogou o segundo tempo. O Paulo Henrique é aquilo, cara, um jogador muito forte fisicamente, te entrega, tem jogo que o Paulo Henrique joga muita bola, recupera muita bola, mas falta um acabamento final nas jogadas ali pro Paulo Henrique. O Puma entrou meio sonolento no jogo de ontem, é um jogador que até tem mais recurso técnico do que o Paulo Henrique, mas não sei, né, cara? Eu acho que o Carille vai iniciar com o Paulo Henrique de titular, pelo menos a princípio. Na nossa zaga, o João Vitor vai ser nosso zagueiro titular. O Maurício Lemos, teoricamente, chegou para ser titular, mas está treinando aí basicamente há mais ou menos uma semana. O Lucas Oliveira já está treinando há mais tempo, então eu não descarto ele começar com o João Vitor e o Lucas Oliveira, mas tem a chance sim do Maurício Lemos já jogar, já que o nome dele já está constando ali no bid. Enfim, Lucas Piton na lateral esquerda. Eu já não suporto mais olhar o Vitor Luiz, ainda mais utilizando braçadeira de capitão do Vasco. Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Vitor Luiz não é jogador de futebol mais. Nem quando ele era novo ele conseguia ser bom. Agora que ele ainda tá mais velho, pô, pelo amor de Deus, o cara não tá acertando o domínio, o cara só toca pra trás. É um dos jogadores que mais me irrita no Vasco nesse início de temporada, o Vitor Luiz, que é um dos experientes que não consegue agregar em nada. Nosso meio de campo deve ter um salto de qualidade, com o Jair jogando como esse primeiro volante. Por que eu falo que o Jair tem que jogar com o primeiro volante, cara? Porque o Jair é o cara que ajuda muito na construção do jogo, com passe progressivo, quebrando linha. É o cara do Vasco aqui, de todos os meio-campistas que a gente tem no elenco, com mais capacidade para virada de jogo, com mais capacidade de visão de jogo e mais capacidade de fugir da pressão com o giro, fugir da pressão com o drible. O Jair é o nosso meio-campista mais qualificado para fazer essa função. O Tietê deve fazer a sua estreia, eu acredito, jogando aqui aberto pelo lado direito mais do meio de campo, mas com muita liberdade para cair do outro lado, assim como o Paulinho. Então essa deve ser a estrutura: Jair, Tietê e Paulinho no meio de campo do Vasco, meio de campo forte, com jogadores que sabem jogar futebol. E, cara, se o Tietê não iniciar como titular, aí eu acho que ele vai colocar o Hugo Moura. Felipe Coutinho deve jogar como esse meio armador do time do Vasco. Felipe Coutinho bem fisicamente, Felipe Coutinho com pré-temporada, Felipe Coutinho mais adaptado ao futebol brasileiro e ao ritmo do futebol brasileiro, mais entrosado com os seus companheiros, e um Coutinho que, vale a gente lembrar, terminou bem a temporada. Os dois últimos jogos do Felipe Coutinho, contra o Cuiabá e contra o Atlético Mineiro, foram muito bons. Um gol, uma assistência, ajudando demais na construção de jogo. Eu acho que esse meio de campo do Vasco, com jogadores dando mais opção para o Felipe Coutinho, jogadores que sabem jogar, que sabem trocar passes, tem ajudado demais ele a jogar bem no Vasco. E
E aí o Alex Teixeira deve ser o titular aqui também, jogando como um segundo atacante, baixando também para ajudar no meio de campo, junto com o Felipe Coutinho. Em vários momentos eles têm muita liberdade para flutuar pelo campo, os dois, o Coutinho e o Alex Teixeira. Se o Teixeira não jogar, quem joga é o Payet, mas o Payet vem treinando como um falso 9 aqui no lugar do Verratti. Devemos ter, em algum determinado momento do jogo aí, o Payet atuando talvez como esse centroavante, esse falso 9, no lugar do Verratti, que vai iniciar o jogo como centroavante do time do Vasco. O que esperar desse Vasco contra o Madureira? No mínimo uma vitória convincente. A gente tem que se lembrar, ok? É o primeiro jogo da temporada de muitos desses jogadores. É um time que trocou de técnico, uma nova filosofia de jogo, mas jogam juntos. Já a maioria desde a temporada passada se conhecem. O investimento do Vasco comparado ao Madureira, nem preciso falar com vocês a diferença que é. Então o Vasco tem a obrigação de ganhar e jogar um futebol no mínimo aí convincente. Tem jogadores que sabem jogar futebol, então eu espero aí um jogo fácil pro Vasco. Fácil que eu digo, o Vasco ganhando aí sem complicações de sofrer até o final, sem tomar pressão ou algo assim do tipo. É óbvio que no futebol a gente nunca sabe, mas é o que deve acontecer, eu acredito. Mas quero saber a expectativa de vocês também. Eu acho que o Vasco vai utilizar bastante o Lucas Piton aqui apoiando. O Paulo Henrique vai ter liberdade para atuar. E aquele sistema, né, do Jair baixando, ter um zagueiro por um lado, ou o Lucas Oliveira, ou o Maurício Lemos, e o João Vitor pelo outro lado. Assim o Vasco conseguindo ter superioridade numérica no campo de ataque e trabalhando bastante com inversão de jogo para os seus laterais abrirem o campo e buscar jogadas de cruzamento para a entrada do Alex Teixeira, que tem um bom cabeceio, apesar de ser mais baixo. Do Felipe Coutinho pisando aqui também na área. E eu espero muita articulação do Coutinho e um Vasco jogando por dentro com toques curtos e buscando ali quebrar as linhas de marcação, quebrar a defesa do Madureira. Mas quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Vocês também acham que esse é o time ideal para o Vasco iniciar a temporada? Ou você faria alguma mudança? Algum jogador você mudaria? Ou algo do tipo? Eu ficando nessa, abração do Francesco. Nós fui!